Bom dia, sétimo ano, tudo jóia, meus amores? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre dois assuntos, tá bom? Que nós vamos estudar nessa semana, que estão lá entre as páginas 373 e 375 do seu livro, tá bom? Então, acompanha lá comigo só para a gente poder fazer uma explanação aqui geral. Então, o que nós temos aqui? Os dois assuntos que eu quero mencionar com vocês. Um é êxodo rural e o outro é estrutura fundiária do Brasil. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o que é o êxodo rural? Êxodo rural é a saída do campo e a ida para a cidade. Então, essa migração do campo para a cidade, nós damos o nome de êxodo rural, tá? Então, vários processos fizeram com que os trabalhadores saíssem do campo e migrassem para as cidades. Quando a gente fala de êxodo rural, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Não é uma família ou duas famílias apenas, não. É um grande volume de pessoas fazendo esse processo, tá bom? Então, quais fatores principais motivaram essa migração do campo para a cidade? Um deles, que é muito importante, foi a industrialização das cidades. Então, as cidades começaram a se industrializar mais, começaram a ter uma maior oferta de emprego, de mão de obra, o que fez com que a cidade se tornasse um lugar atrativo. Então, as cidades começaram a atrair as pessoas para lá, né, em busca de um emprego. Paralelo a isso, a modernização do campo, né, ou seja, a entrada de máquinas, né, de um maquinário cada vez mais moderno no campo, promoveu o processo contrário, né, promoveu um aumento do número de desempregados no campo. Por quê? Porque se antes, né, eu, Mariana, tivesse uma fazenda, eu ia precisar de 200 pessoas para trabalhar lá na minha colheita, para colher sei lá, café, o que fosse que eu produzisse, né? Soja, milho, né? Que hoje são produtos que são grandemente produzidos aqui no território brasileiro. Hoje em dia eu não preciso mais, né? Porque você tem as colheitadeiras, você tem as plantadeiras, você tem uma série de máquinas que aceleram esse processo. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter um volume alto de pessoas desempregadas. Então, nós temos um maior desemprego no campo, paralelo à cidade, atraindo mais pessoas por causa da oferta de empregos que nós tivemos aí com a industrialização. E um detalhe importante que a gente não pode deixar de falar, que é a estrutura fundiária. Então, basicamente, meus amores, o que seria estrutura fundiária? É a forma como a terra é dividida, tá? Não só no Brasil, como no mundo todo. Então, o que nós temos, né, no Brasil? Uma característica muito clara, muito marcante do campo brasileiro, infelizmente. Uma concentração fundiária, né? No caso, uma concentração de terras. Então, o que isso significa? Significa que você tem muita terra, né, na mão de pouquíssimas pessoas, e você tem a maior parte dos trabalhadores sem muita terra, né? Então isso gera uma concentração fundiária, uma concentração de terras, tá? A mesma coisa acontece também com a questão financeira, tá? E isso, meus amores, essa estrutura fundiária concentradora vai gerar vários conflitos, tá bom? Que a gente vai falar melhor sobre eles depois, mas vão gerar vários conflitos, tá bom? Lá na página 274 ele mostra um gráfico para vocês sobre isso, mas basicamente característica do Brasil vai ser essa, tá? Você tem pouca terra na mão da maior parte das pessoas e a maior parte da terra concentrada na mão de poucas pessoas, tá bom, meus amores? Espero vocês ao vivo na quarta-feira, tá bom? Beijo no coração e até lá!